trouxemos para vocês o resumão da terceira temporada da série Ozark. Se você ainda não viu o nosso resumão da primeira e segunda temporada, clica aqui no card, vai lá ver o resumão e depois você volta aqui para poder ver este e ficar por dentro de tudo. 3 meses se passam, Ruth está trabalhando no cassino ao lado de Marty, já Charlotte está trabalhando com Wendy. O casamento de Marty e Wendy está em crise e eles fazem terapia com Sue, mas Marty paga ela escondido para que ela fique ao seu lado durante as consultas. Logo, Helen se muda para Ozark com sua filha Erin. Ela dá a ordem para Marty voltar a lavar dinheiro mesmo com o risco de ter algum infiltrado no cassino. Então ele começa a pensar em maneiras de fazer isso. Além disso, Navarro enfrenta uma guerra de cartéis com Lagunes e o Wendy decide que é hora de expandirem os negócios e comprarem um hotel-cassino para manterem legalizado. Com isso, Navarro vai se interessar em investir capital, já que poderá ter um patrimônio dentro da lei. Ela conta a ideia para o Martin, mas ele é contra. Mesmo assim, ela decide falar com Helen. Com isso, o Wendy se encontra com Navarro, que se interessa na proposta. Enquanto isso, Ruth tenta retomar seu relacionamento com White, mas ele não quer mais falar com ela desde que descobriu que ela matou seu pai. Ele não aceita o dinheiro dela e vive invadindo casas até ele ser descoberto e preso. É então que a Darlene está na delegacia e percebe que White não aceitará a ajuda de Ruth e decide ajudá-lo. Ela consegue libertá-lo e oferece um emprego para ele em sua fazenda. Ele aceita e com o tempo os dois começam a se envolver. Já a Ruth tem conflitos no trabalho com Frank Jr., filho de Frank da máfia de Kansas City. Os dois se desentendem e Marty é obrigado a intervir, fazendo um novo acordo com Frank e estipulando que Ruth é intocável. Além disso, Marty acompanha Wendy na reunião com Cal e Anita, donos do Hotel Cassino. Enquanto Wendy tenta convencer Anita a vender o Hotel Cassino para eles, Marty conversa com Cal pelas costas de Wendy para que ele não feche o negócio. Por isso, o Cal recusa a proposta, mas a Wendy não desiste e se une a Helen para convencê-los. O Marty tenta impedir a venda e baixa um programa para monitorar as conversas de Wendy com Navarro, mas apesar de sua tentativa, a Wendy consegue convencer o Cal e avisa o Navarro que conseguiu o Hotel Cassino. Além disso, o Ben, irmão de Wendy, surge em Ozark e passa a morar com os Bird. Ele tem um mandado de prisão da Carolina do Norte e não tem para onde ir. O Marty não gosta nada disso. Para piorar as coisas, os federais chegam no cassino para realizar uma auditoria integrada em toda a operação do cassino. A agente Maia monitora tudo de perto e Marty passa a ter dificuldades para lavar o dinheiro. Ele faz o acordo com Dick para alugar os equipamentos da banda e conseguir lavar dinheiro. Após isso, Maia propõe para Marty que ele se entregue para ficar 18 meses preso e, após isso, ele trabalhe para o FBI ajudando a pegar pessoas como ele. O Marty pensa no assunto e aceita, mas é surpreendido por capangas de Navarro que o capturam e o levam para o México. Lá, Navarro questiona Marty. Ele sabe que ele monitora as ligações de Wendy e quer saber o que Marty realmente quer. O Marty fica preso sem saber se irá sobreviver. Enquanto isso, a Wendy se preocupa com o sumiço dele e Maia suspeita que ele foi levado para o México, mas a Wendy e a Ruth mantêm a história de que o Marty foi trabalhar em Kansas City. A Ruth fica gerenciando o cassino até que ocorre um alerta na conta do Panamá. Ela se desespera e conta para Wendy que os federais devem ter congelado a conta, mas não conseguem reverter. Essa situação também aproxima a Ruth e o Ben, que começam a se envolver. Logo, Navarro descobre do alerta na conta e solta o Marty para que ele resolva a situação. Ele consegue e se prova útil. Após isso, o Marty decide responder à questão de Navarro e revela que ele quer lavar dinheiro só quando for seguro e que isso só acontecerá daqui a uns meses quando ele conseguir comprometer um agente do FBI. Então, Navarro deixa que ele volte para casa. O Marty fica diferente e marca uma reunião onde avisa que precisam arranjar alguém com dinheiro para jogar no cassino e perder. Assim, a Wendy procura o Sam e o convence a gastar sua herança perdendo no cassino. Em troca, ele receberá o valor com um acréscimo. Apesar da hesitação,
Ele aceita para impressionar a sua namorada. Além disso, o Navarro manda que o Andy negocie com um aras que ele quer comprar. Ela obedece e consegue o aras, mas depois descobre que isso faz parte de um plano de Navarro para afetar o cavalo de Lagunes. Ela não gosta, mas quando liga para o Navarro para questioná-lo, ele se irrita e deixa claro que eles trabalham para ele. Além disso, Marty conta para o Andy sobre o seu plano de recrutar Maya. Ela não gosta da ideia e entra em contato com Jim para que ele verifique informações sobre a Maya. Assim, ela descobre que a Maya combate o crime por conta do seu passado com seu pai e que ela não vai querer mudar de lado. Mas Marty não desiste e pede Ellen informações de clientes para que ele entregue provas de crimes para Maya e a obrigue a agir. Com isso, ele volta a dizer para Maya que vai pensar no acordo e revela que sabe que ela que emitiu o alerta na conta do Panamá para salvar a vida dele, mas que mesmo assim ela precisa se mostrar confiável para ele confessar, e entrega provas para ela prender um criminoso, mas ela não aceita, pois não quer ajudar Marty sem que ele se comprometa com a lei. O Andy continua contra essa ideia e começa a pagar Sue para que a apoie e faça Marty desistir. Entretanto, na consulta, Sue revela que ambos estão pagando ela, o que gera uma grande discussão dos dois na frente de Sue, que descobre sobre a lavagem de dinheiro e o cartel. Por causa disso, Marty paga uma grande quantia para que Sue mantenha o sigilo, e o clima entre ele e o Andy piora. Enquanto isso, Charlotte e Jonah se aproximam de Erin, mas ela começa a se envolver com Tommy, que trabalha para Frank da máfia. Charlotte percebe que tem algo estranho com Tommy e manda que ele se afaste de Erin, mas ela não quer. O que elas não sabem é que Tommy foi pego pelo agente Evans do FBI e está infiltrado tentando descobrir algo sobre os Byrd. Darlene decide retomar as plantações que estarão prontas para a colheita em 4 meses. Ela procura Helen para retomarem um acordo de distribuição, mas Helen nega, pois não podem ter uma plantação perto do cassino, e Darlene perdeu o contrato após a adulteração. Então Darlene fica revoltada e procura o delegado para que ele consiga pessoas para fazer a distribuição para ela. Enquanto isso, o Andy percebe que Ben está se envolvendo com Ruth e por isso parou de tomar os seus remédios para bipolaridade. Ela conversa com Ruth para ajudá-lo a voltar, mas ele não volta e fica instável. Ele decide chamar Jonah para seguirem Ruth, que irá se encontrar com o pessoal de Frank. Eles filmam tudo com o drone e percebem que tem um grupo de homens de Lagunes indo até o encontro. Então Ben avisa Ruth a tempo de impedi-la de se aproximar do caminhão, que é atacado e todos são mortos, incluindo o Tommy. Com esse ataque, a polícia acredita que Marty pode ter mandado matar Tommy por ser um infiltrado e passam essa informação para Frank Jr., que se revolta. Ele vai até o cassino e agride a Ruth, pois acredita que ela deu a ordem para que seus amigos fossem mortos. Por causa disso, a Ruth vai parar no hospital e passa por uma cirurgia. Quando ela desperta, exige que Marty se vingue de Frank Jr. por quase tê-la matado, mas Marty diz que rompeu com a máfia de Kansas City e isso é suficiente. Só que a Ruth não fica satisfeita e sente que Marty e o Andy não quiseram se vingar por ela. Com o ocorrido, White recebe a notícia e conta para Darlene que se afastou de Ruth por ter matado seu pai, mas ela faz ele ver que Ruth é outra pessoa perto dos Byrd e que o problema está neles. Então ela o convence a ver Ruth. Assim ele se reaproxima de Ruth e começa a fazê-la ver que os Byrds não fazem bem a ela. Enquanto isso, o Andy entra em contato com Jim para conseguir nomes para participarem de uma fundação, pois quer começar algo bom. Ela entra em contato com o senador Andrew e o convence a apoiar a fundação. Ela aproveita para entregar para ele as provas de crimes que o Marty tentou entregar para a Maya e ela recusou. Com isso, o Andrew passa essa informação para o FBI, que convocam a Maya para chamar a atenção dela por ter recusado o caso por causa de seus princípios. Por causa disso, eles decidem que ela deve voltar à contabilidade forense em Washington quando o mandado acabar, e isso a revolta, pois ela lutou anos pelo trabalho de campo.
Além disso, a Sue vai até a casa dos Bird, pois soube que houve um ataque e quer que o Marty confirme se foi o cartel deles. Mas a Helen vê que ela está com um carro bem caro e marca uma consulta com a Sue, onde descobre que ela continuará pedindo dinheiro a Marty e que não consegue guardar a informação. Com isso, a Helen manda seu capanga matar a Sue. Logo, o Ben começa a ficar mais instável e tenta se vingar de Frank Jr., mas não consegue. Então a Ruth tem uma conversa com ele onde ele percebe que a Wendy matou o pai dela. Por causa disso, ele se revolta e invade a festa da fundação para confrontar a Wendy. Ela tenta contornar a situação e o Marty intervém para acalmar as coisas, mas o Ben o agride. Por causa disso, o Ben é preso e a Wendy se vê obrigada a aceitar a sua internação para que ele não fique preso. Só que o Ben não aceita essa situação e pede a ajuda de Ruth para libertá-lo. É então que ela conta para o White que pede a ajuda de Darlene, que vai até a delegacia e abre mão de seu acordo de distribuição com o delegado em troca dele conseguir a libertação de Ben. O Ben fica livre e assim que ele sai, ele vai até a casa de Helen e expõe para Erin tudo que a mãe dela fez. Após isso, ele vai ver Ruth, mas o Marty está com ela e manda que fujam, pois a Helen vai mandar matarem o Ben. Com isso, a Ruth tenta manter o Ben seguro, mas ele não se contém e volta para o cassino. Então a Wendy decide levá-lo para fora da cidade. Entretanto, durante o caminho, o Ben se recusa a ir embora, chega a ligar para Helen e compra um celular para usar escondido de Wendy. Com isso, ela percebe que não conseguirá salvá-lo e que sua família está em risco. Então, ela revela a localização do Ben para Helen, que manda o capanga matá-lo. Com a morte do Ben, a Wendy fica arrasada, mas ela precisa voltar para casa. O Jonah também não se conforma da Helen ter mandado matar o Ben, assim como a Ruth, que quer entender o que realmente aconteceu com ele para que fosse encontrado. Enquanto isso, a relação de Helen com Erin fica abalada e a Erin decide ir embora, pois não aceita o trabalho de Helen para o cartel. Além disso, Helen começa a fazer o Navarro duvidar da capacidade dos Bird e pede para assumir o controle dos empreendimentos Bird no caso de continuarem instáveis. O Navarro permite e manda que ela leve os seus filhos para os Estados Unidos para ficarem em segurança. Assim, a Helen procura Charlie para que ele consiga a licença do cassino para ela substituir os Bird e em troca ela o ajudará com os seus projetos. Após isso, ela avisa os Bird que precisará se tornar signatária dos empreendimentos Bird, pois o Navarro quer diversificar o controle dos bens dos filhos entre eles, mas mente que não tem interesse em uma licença do cassino, então o Marty concorda. Entretanto, a Wendy percebe que tem algo errado e que a Helen quer eliminá-los, então ela liga para o Navarro para que ele saiba por ela do sacrifício que ela fez por lealdade a ele, eliminando o seu próprio irmão. Neste momento, a Ruth chega para questionar a Wendy do que realmente aconteceu com o Ben. As duas discutem e a Ruth se demite. Então a Ruth vai ver a Helen para avisar da sua saída e a Helen propõe que a Ruth volte ao trabalho quando ela retirar os Birds do negócio. Entretanto, o White conta para a Darlene da mágoa de Ruth pelos Birds, especialmente por eles não terem se vingado do Frank Jr. Então a Darlene vai atrás do Frank Jr. e o deixa ferido. Depois ela conta para Ruth e vão ver o Frank. A Darlene conta que se vingou do filho dele por causa de Ruth e propõe que ele faça a distribuição do seu produto e dividam meio a meio. Ela também conta que conseguiu para ele contratos com a construtora comunitária e manda que ele pense na proposta. Então ela vai embora e leva Ruth para a sua fazenda para ela trabalhar com ela e White na plantação. Enquanto isso, a Maya percebe que o Sam está gastando muito dinheiro no cassino e que ele só perde. Ela acha isso muito suspeito e tenta falar com ele, que fica muito nervoso. Após isso, ela consegue efetuar a sua prisão. Mas o Marty volta a dizer que esse é apenas um ato de desespero dela, que não consegue comprovar a lavagem de dinheiro. Já Wendy recebe a ligação de Jim avisando que Charlie está conseguindo licença do cassino para Helen.
Assim, ela percebe que precisam se tornar mais valiosos para o Navarro. Então, a Wendy decide solucionar a guerra de cartéis para o Navarro. O FBI pode intervir no exterior se o cartel tiver cometido violência em solo americano. Como eles mataram os homens de Frank, podem dar essa informação para Maya e ir atrás do cartel de Lagunes. Com isso, ela liga para Navarro dizendo que o Marty conseguiu que o FBI forçasse o exército a intervir contra o cartel inimigo e pede que, em troca, Helen fique fora dos negócios. Assim, o Marty procura a Maya e entrega as imagens do ataque de Lagunes para que intervenham na situação e ela fica de pensar sobre o assunto. Ele também diz que a vida da família dele depende disso. Enquanto isso, a Helen procura o agente Evans e pede que prepare o documento para Marty assinar seu testemunho para entrar no programa de proteção à testemunha. Após isso, ela se prepara para voltar para o México com os filhos de Navarro, e é neste momento que o Jonah surge na casa dela, ameaçando ela por ter matado o Ben. É então que ela conta para ele que foi a Wendy que entregou a localização do Ben, e o Jonah fica muito abalado e vai embora. Enquanto isso, a Wendy e o Marty recebem uma intimação do Navarro para irem até o México junto com a Helen. Quando estão entrando no voo, o Marty recebe a ligação de Maya questionando o acordo que ele aceitará com o agente Evans. Ele nega e revela que está indo para o México, deixando a Maya preocupada. Assim que chegam no México, são recebidos por Navarro, que manda os seus homens matarem a Helen na frente da Wendy e do Martin. Deixa aí o seu joinha se esse resumão te ajudou, porque resumão sempre dá muito trabalho. Então é isso, galera. Tchauzinho!